porque hoje por si só, com o avanço da tecnologia, há uma dinâmica naquilo que é o processo de ensino-aprendizagem. Já não se consegue simplesmente transmitir conhecimento utilizando os métodos tradicionais, porque agora as formas das tecnologias têm avançado, então também o formato para poder obter o conhecimento vai mudando. Já conseguimos mais ou menos prever, não é, posteriores patologias que cada paciente pode inovar, isto por uma máquina tecnológica. Hoje, por exemplo, com o advento da inteligência artificial, já é possível fazer previsão de diagnóstico de doenças que estão afetando um ser humano. Podemos dar exemplo prático aqui, por exemplo, da matemática. Primeiro se aborda a função, depois se aborda o conceito de derivadas, só depois que vai se abordar o conceito de integrais. Nós vemos aqui essa sequência lógica desses conhecimentos que nós chamamos de sistematização. Então, uma das características da ciência é a sistematização. Por exemplo, antigamente na zona do Quicolo havia uma lagoa que não secava com o tempo, era um buraquinho aí na zona do Quicolo, e a população acreditava que aquela água não secava porque havia aí sereia. E ninguém se atrevia a poder fazer uma construção naquele local. E hoje, por exemplo, com os chineses que chegaram naquela mesma localidade, e efetuaram uma investigação, deram conta que na realidade aquilo se tratava de um lençol de água. Hoje nós estamos em um novo episódio, vamos dar a continuidade com os episódios que nós estamos a fazer ao longo do ano. Então hoje nós temos o privilégio de abordar sobre um tema que é bastante interessante para todos nós. Hoje vamos falar sobre a importância da ciência e da tecnologia na sociedade. Para ti que tens o interesse de aprender mais conceitos dessa natureza, sente e possas aprender mais e tirar ilustrações e comentar bastante se tu tens o interesse de ver, não é, o nosso convidado a passar aqui mais informações ao longo de outros episódios que poderão ser realizados. Se gostas dos nossos episódios, deixa o teu like, subscreve o nosso canal não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Saiba que esse podcast tem um patrocínio de 3 empresas que dão todo o suporte, que é a Elenio Pay, a Cofre Cash e a Bria Assessores. Se tu tens o interesse de solicitar os serviços das mesmas, clica no link na descrição e poderás aceder aos serviços das mesmas. Então, professor, como estás? Tá tudo bem, muito obrigado, Pedro Costa, pelo convite efetuado. Boa noite, estimados ouvintes. Estamos aqui para disseminar o conhecimento em prol do desenvolvimento da sociedade. Antes de começar, temos que sempre fazer aquela questão de publicidade, porque senão os apresentadores também não têm aquela coisa final no mês, não é? Okay. O benefício não chega, então tu tens de publicitar serviços para que as empresas também possam se beneficiar. Exatamente. E isto também faz parte do uso da tecnologia, né? Que estamos a fazer aqui. Então, já vimos aqui o impacto que a tecnologia e a ciência vão trazendo, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Mas agora, qual seria, não é, o papel? Eu vou pedir que tu encostes mais o microfone para ti mesmo. Sim? Uhum. Ok. Agora sim. Podes virá-lo para aqui? Não, o contrário para ti. Ok. Exatamente. Agora, a minha questão seria, qual é o papel da ciência e da tecnologia no avanço de uma sociedade? Bem antes de nós chegarmos aí, para responder essa questão, nós temos que começar com a conceitualização do que é ciência e do que é tecnologia. Okay. Então, começamos aqui primeiramente pelo conceito de ciência. O que é realmente ciência? Bem, na etimologia da palavra, quer dizer, na origem, a ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento. Então, num sentido amplo, qualquer conhecimento é ciência, no sentido amplo, porque num passado longínquo, até então não havia se ramificado várias áreas de conhecimento, então aí a definição da ciência era vista num sentido amplo. Agora, num sentido estrito, a definição da ciência é, na realidade, um conjunto de conhecimento preciso e metodologicamente ordenados em relação a um domínio do saber. E, claro, resultante de uma pesquisa através do método científico. Mas agora, em que medida a ciência e a tecnologia moldam o desenvolvimento econômico de uma nação?
A ciência e a tecnologia possuem dão uma grande contribuição para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Aliás, nós podemos aqui afirmar que não há desenvolvimento em uma determinada sociedade sem a ciência, porque a ciência vem contribuindo, nesse caso, para a explicação de fenômenos e fatos observáveis. Através desses fenômenos e fatos observáveis vão se criar teorias e leis, e que, com base nessas leis, poderão ser aplicadas na tecnologia. Porque o que é tecnologia? A tecnologia é a aplicação do conhecimento científico nas atividades práticas. Ok. Essa atividade prática normalmente pode resultar em elementos tecnológicos que vão desempenhar papel, atividades nas indústrias, para alavancar a economia, entre outros. Então, o papel que a ciência e a tecnologia têm em uma determinada sociedade é de uma grande importância e de uma grande relevância, porque a contribuição da ciência para uma determinada sociedade é de tão importante à medida que há possibilidade de avanço no campo da saúde, no campo da indústria, alimentação, entre outros, gerando assim uma qualidade de vida melhor para os seres humanos. Mas ao longo do tempo, uma das questões que tem sido muito abordada é como promover a educação científica na sociedade para aumentar a compreensão da importância da ciência. Através da academia que tem essa responsabilidade, que são as universidades. As universidades é a academia que tem responsabilidade na produção e na disseminação desse mesmo conhecimento. Então, cada vez mais nós temos que construir muito mais universidades, muito mais institutos, e na qual promovemos cursos de diversas áreas do saber científico para contribuir para a disseminação e conhecimento geral de todos os fenômenos que acontecem na Mas agora, as instituições ao longo do tempo, para além de passarem o aspecto da ciência, têm conciliado isso com as tecnologias que têm sido lançadas ao redor do mundo? Exatamente, têm feito, então se não deviam ter feito, porque hoje por si só, com o avanço da tecnologia, há uma dinâmica naquilo que é o processo de ensino-aprendizagem. Já não se consegue simplesmente transmitir conhecimento utilizando os métodos tradicionais, porque agora as formas das tecnologias têm avançado, então também o formato para poder obter o conhecimento vai mudando, né? Então nós temos que acompanhar essa dinâmica da ciência. Então os métodos na qual se aplicavam antigamente têm que ser esquecidos e passar a fazer uso da tecnologia para melhor transmitir conhecimentos na comunidade e na sociedade, né? Quais achas que são os desafios em termos de conscientização pública sobre questões científicas e tecnológicas? O desafio essencialmente passa pela divulgação científica. Infelizmente, nós ainda temos muito poucas instituições que têm essa responsabilidade de disseminar o conhecimento numa determinada sociedade. E se temos também a problemática da capacidade ou da competência das pessoas que têm a responsabilidade de poder transmitir esse conhecimento. Estou aqui a tratar, nesse caso, a me referir a professores. Nós temos diversas áreas do saber. Essencialmente, vamos, por exemplo, nos focar um pouquinho na área da engenharia. Na área da engenharia, nós não temos instituições vocacionadas a formar professores, essencialmente para formar engenheiros. Nós temos instituições que formam engenheiro, mas é para, no futuro, participarem em atividades industriais, não para transmitir o conhecimento em engenharia. Nós não temos instituições de formação de professores para engenheiros. Então, também um desafio aqui passa pela formação dos professores na área de engenharia, por exemplo, e diversas áreas. Então, são vários desafios que nós vamos enfrentando na divulgação e na disseminação do conhecimento científico para a sociedade. Mas as instituições realmente ao longo do tempo têm passado boas informações para que os estudantes tenham sido formados na área específica? As instituições têm feito o seu papel, mas a sociedade em si também deve contribuir nesse papel que as instituições têm feito. Por exemplo, a partir das mídias, como estamos aqui no Roman Podcast,
com esse processo que nós estamos a fazer nesse momento, estamos a contribuir para a disseminação desse conhecimento. Então, Claro. cada vez mais nós temos que esclarecer o que é a ciência e qual é a contribuição que ela vai trazendo para a sociedade, para que as pessoas realmente venham ter noção do poder que pode se fazer com a ciência para a transformação de qualquer sociedade. Mas anteriormente o homem foi usando a ciência para produzir, para inovar certas coisas. E ao longo do tempo vem sido estudado, não é, das maneiras de consequência que eles foram causando, as desvantagens que foram criando ao meio ambiente. Hoje já se fala muito de desenvolvimento sustentável. Exatamente. Não é? Agora, de que maneira a ciência e a tecnologia podem contribuir para o desenvolvimento sustentável? Exatamente. De uma maneira muito mais prática da ciência para poder contribuir no Por desenvolvimento. exemplo, em termos de produção de energia elétrica, tem contribuído bastante. Hoje vê-se que a Exatamente. energia solar Exatamente. tem menos... Pode contribuir de várias formas, né? Nós temos aqui, por exemplo, o exemplo das hidroelétricas. São resultantes do produto da ciência e da tecnologia. A produção também. A produção de energia fotovoltaica, através de painéis solares, entre outros. Também temos aqui vários exemplos de contribuição de desenvolvimento sustentável para a sociedade. Mas, em si, também, a ciência ela vem contribuindo, nesse caso, fornecendo explicação dos fenômenos e factos observáveis, muitas das vezes inesperadas na sociedade. E procurar forma, nesse caso, de contornar esses mesmos factos inesperados. Nós temos, por exemplo, o exemplo da pandemia que nós passamos aqui há tempos, que é a pandemia da Covid-19. Foi graças à ciência que trouxe a explicação de como esse vírus se alastrou, de onde começou e qual é o processo que nós deveríamos tomar ou medidas que nós deveríamos tomar para nos acautelar com essa doença. E assim resultou, por exemplo, como benefício para a sociedade no desenvolvimento de vacinas que vieram mitigar essa situação. Então nós podemos ver aqui várias importâncias, várias contribuições que a ciência tem para o desenvolvimento de qualquer sociedade, para o bem-estar da população em qualquer sociedade. Mas quais seriam os exemplos de inovações que abordam desafios ambientais e sociais? Exemplos práticos de Empresas, por exemplo. Hoje em dia já vê-se empresas que estão a minimizar questões de impacto ambiental. Exatamente. Nós temos várias empresas que vão utilizando a tecnologia para diminuir esse impacto ambiental. Por exemplo, aqui nós temos a partir de... A Total é uma delas. A Total Energia tem feito isso, mas a partir de empresas conhecidas aqui no nosso mercado, como a Elisal, por exemplo, com ferramentas que ele tem, apesar de não ser ferramenta ainda muito avançada em nível tecnológico, mas também já tem contribuído para a limpeza e a higienização da sociedade. Como, por exemplo, utilizando instrumentos do produto tecnológico como transportes para a deslocação, contentores. E hoje também, por exemplo, já a ideia, eu cheguei a ouvir um exemplo prático de um jovem que desenvolveu um contentor inteligente, né, com capacidade de poder identificar o tipo de lixo que é colocado, fazer reciclagem, nesse caso, separação de resíduos sólidos, e também identificar quando já estiver cheio o contentor. Ou seja, quando o contentor estiver cheio, ele vai acionar os homens da Elisal para posteriormente vir fazer a busca do lixo. Mas agora, em termos de estudo, não é, o homem tem se preocupado mais com a saúde, então a ciência ao longo do tempo vai sendo muito estudada para questões de implementação, porque a saúde é um fator crucial e todos nós queremos nos manter bem. Exatamente. Então, com a ciência, vai explicando vários factos, várias doenças, vários fenômenos que nós anteriormente atribuímos a questões espirituais, várias doenças. A ciência vai trazer essa explicação. E graças a esses conceitos, essas explicações, essas teorias e essas leis que vai gerando a ciência, a tecnologia vai poder aproveitar esse conhecimento para desenvolver produtos tecnológicos práticos que vão impactar na vida da população. Nem podemos dar exemplos práticos aqui do formato agora como é tratado as questões de saúde hoje em dia. Nós temos, por exemplo, através do produto tecnológico que é o microscópio, nós podemos identificar células e bactérias no nosso ser humano, no nosso organismo. Corpo, no nosso organismo, exatamente. E daí poder rever que patologia, que doença está afetando o nosso corpo.
e assim aumentando, melhorando muito mais práticas de tratamento, nesse caso, no campo da saúde. Mas quais seriam as expectativas para o futuro da medicina e saúde com base nas inovações científicas? Hoje em dia já se consegue fazer tratamentos mais amplos, já se consegue ter uma certeza, uma precisão em termos de resultados. Já conseguimos mais ou menos prever, não é, posteriores patologias que cada paciente pode inovar, isto por uma máquina Exatamente. tecnológica. Hoje, por exemplo, com o advento da inteligência artificial, já é possível fazer previsão, né, de diagnóstico de doenças que estão afetando um ser humano, uma pessoa normal em qualquer sociedade. Então, nós vimos aqui o impacto que a tecnologia vai trazendo para o desenvolvimento da sociedade. E vimos quanto muito mais ele é importante e a chave para qualquer sucesso e desenvolvimento social. Mas para além da questão da aplicação na produção alimentícia, na questão da produção de equipamentos para a saúde, existe um fator que muita gente tem criado, como assim nós que estamos a fazer, estamos a usar ele mais no sentido de telecomunicações, para Exatamente. tentar mais ou menos informar conteúdos que poderão ser agradáveis ou desagradáveis para uma boa parte da sociedade. Mas como é que essa tecnologia de comunicação pode impactar as alterações sociais e disseminação de informação? Hoje em dia nós vamos vendo cada um a falar o que Cada um quiser na falar internet. qualquer informação, tratar de conhecimento de forma... Conhecimento que talvez que ele é leigo na matéria, mas vai tratando de forma livre e sem nenhuma restrição. Bem, quanto a esta questão aqui, as tecnologias simplesmente são uma ferramenta, tal como, por exemplo, um carro. Isso vai depender da educação que as famílias vão desenvolvendo nos seus filhos, nos seus parentes. Porque a tecnologia é simplesmente uma ferramenta. E nesse caso, o uso da forma correta dessa tecnologia É de forma particular. é de forma particular. E vai depender da educação que cada um vem de base a partir da sua casa. Então, não é as tecnologias em si que vão trazer essa alteração, o impacto social. Mas é claro que aqui nós podemos buscar exemplos e acautelar a sociedade no uso dessas tecnologias muito mais para o lado do bem. Porque fazendo uso de forma incorreta das tecnologias, nós podemos acarretar muitos problemas e que podem vir gerar consequências, nesse caso psicológicas, para os jovens na sociedade em si. E também Várias coisas, como questão de bullying, por exemplo, que é feito através de memes, partilhas de informações nas redes sociais. Uma questão que nós podemos abordar aqui, como exemplo. E hoje em dia, dada a evolução econômica, muitos dos jovens têm incentivado o empreendedorismo em questões de inovação. Já podemos ver startups. Essa aqui é uma questão do bom uso da tecnologia. Então, nós também podemos tirar aqui o exemplo prático dos jovens que têm aproveitado a tecnologia para desenvolver negócios, têm aproveitado a tecnologia para poder disseminar o conhecimento, e tem aproveitado a tecnologia da melhor forma. E é dessas que nós temos que incentivar, né? Cada vez mais incentivar o uso da tecnologia para o benefício, engrandecimento e melhoria da qualidade de vida da própria população. Não, nós tivemos cá um jovem, Sami Sabino, aconselho vocês acompanhem o episódio anterior, não é? Eu acho que é o episódio 72 ou 71, não é? Em que nós falamos com Sami Sabino, ele que está a criar, ou criou a sua startup, não é? Ele desenvolveu um sistema tecnológico para melhor, não é, permitir um serviço de maior qualidade da adesão aos serviços públicos. Significa Exatamente. dizer que para quem quer utilizar serviços públicos para tratar bilhetes ou então tratar passaportes, já temos ferramenta tecnológica que vem ele criou nos um auxiliar sistema que já vem auxiliar nessa natureza. Significa podemos dizer que até tem ver um bom uso. exemplo prático de sites que o governo já faz uso. Por exemplo, o CEP, você já viu. Claro. A partir do CEP, os cidadãos podem aceder, consultar o NIF, o número, nesse caso, de segurança social, várias atividades, participar, nesse caso, verificar vagas de concursos públicos. Então, nós podemos ver aqui vários benefícios que a tecnologia hoje traz, né? Vem. Ainda até podemos dar exemplo prático também de aplicativos ligados a mobile money, internet bank e mobile money. Então, tecnologia que vem facilitando a vida de qualquer cidadão. Porque nesse ecossistema de inovações, nós hoje podemos ter um maior benefício para quem quer criar um empreendedorismo. Por exemplo, conforme nós estamos a fazer cá, não é abordar sobre alguma coisa que vai agregar conhecimento para uma boa parte.
Passar uma determinada informação para pessoas que estão aí do outro lado sentados a acompanhar o episódio é tão importante que eles, ao ouvirem o que estamos a dizer, eles pegam, começam a criar ideias e assim conseguem desenvolver soluções para inúmeros problemas existentes. Exatamente. E aqui, deixa-me já aproveitar essa deixa para aconselhar a população a cada vez mais a fazer o uso do conhecimento correto. Vou fazer aqui, vou fazer uma comparação dos níveis de conhecimento, dos tipos de conhecimento que existem relativamente à ciência. Nesse caso, para a população, olhar muito mais para a ciência como solução de qualquer problema que vão enfrentando na sociedade. Nós como vimos, né, a ciência não é o único tipo de conhecimento existente. Existem vários tipos de conhecimento, ou pelo menos existem 4 tipos de conhecimentos. Né? Temos, por exemplo, o conhecimento empírico, também conhecido como senso comum. Esse conhecimento é resultante de opiniões subjetivas. Né? Subjetiva aqui falamos que depende do caráter da pessoa, da emoção. Então, vemos aqui ser positiva, depende de cada um. São opiniões resultantes disso. Temos o conhecimento filosófico, que é resultante das reflexões sobre atividades humanas, qualidade, entre outros. E temos o conhecimento teológico, que é, nesse caso, baseado na fé religiosa, né? E que vê, nesse caso, olha para o seu conhecimento como verdade absoluta. Então, a ciência vai se diferenciando desses tipos de conhecimento através de características inerentes que lhe tornam importante para a sociedade. Vamos aqui, por exemplo, citar 3 características importantes que a ciência vai se diferenciar desses tipos de conhecimento e na qual nós aconselhamos a população a cada vez mais a fazer o uso da ciência. A primeira característica, por exemplo, seria a sistematização. A sistematização consiste, nesse caso, na ordenação lógica que o conhecimento vai tendo. Podemos dar exemplo prático aqui, por exemplo, da matemática. Primeiro se aborda a função, depois se aborda o conceito de derivadas, só depois que vai se abordar o conceito de integrais. Nós vemos aqui essa sequência lógica desses conhecimentos que nós chamamos de sistematização. Então, uma das características da ciência é a sistematização. Outra característica importante é a objetividade. A objetividade, nesse caso, na ciência, vai consistindo, né, estabelece, nesse caso, a objetividade vai consistindo de que uma verdade, né, 2 pessoas, nesse caso, 2 pessoas quaisquer, com um nível de conhecimento aceitável em qualquer parte do mundo, ao analisarem um determinado dados, podem chegar à mesma conclusão. Ou seja, não é que seja a verdade absoluta, mas a ciência tem essa característica de poder chegar à mesma conclusão em qualquer espaço, com 2 pessoas, em qualquer diferentes localidades, com um nível de conhecimento aceitável, chegar à mesma conclusão. Podemos dar exemplo prático aqui também da matemática. 2 pessoas diferentes, por exemplo, se analisarem a soma, por exemplo, de 2 números, né? Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Essa é a característica que nós chamamos da objetividade da ciência, que vai diferenciando dos outros conhecimentos. Outra característica fundamental da ciência é a refutação. A refutação consiste, nesse caso, de qualquer teoria, qualquer conhecimento científico, facto observado, poderá vir ser invalidada ainda assim. Ou seja, aqui a refutação mostra que o conhecimento científico não é absoluto. Ela pode vir sofrer alteração com o tempo. O exemplo prático que nós podemos dar aqui é o exemplo prático comum, né? Nós temos na ciência, por exemplo, na base da explicação da ordenação dos planetas. Antigamente havia uma teoria científica que defendia que a ordenação dos planetas era geocêntrica, ou seja, que a Terra era o centro do universo e os outros planetas, nesse caso o Sol, e os outros planetas giravam em torno da Terra. Isso foi refutada com uma outra teoria, que é a teoria que traz a abordagem de que, nesse caso, a ordenação dos planetas é heliocêntrica. Ou seja, o Sol sim é o centro do universo e a Terra e os outros planetas vão girando em torno... Em volta dela, exatamente. Então, nós podemos ver essas características fundamentais que vão diferenciando a ciência dos diferentes conhecimentos. O conhecimento, por exemplo, que nós não aconselhamos a população a não fazer tanto uso é o conhecimento, ou, nesse caso, o senso comum. O senso comum, nesse caso, resulta de opiniões. E as opiniões são mas a ciência partiu dessa natureza, não é? Partiu do senso exatamente, comum até chegar exatamente. em conclusões
mais reais que se ajustam. Exatamente. A partir do senso comum, ou seja, o senso comum acaba por dar uma base para o desenvolvimento da ciência, mas a ciência utiliza métodos que vão comprovando os factos que são observados. Claro. Então, por isso nós aqui aconselhamos o uso da ciência. Podemos dar um exemplo prático. Por exemplo, antigamente na zona do Kikolo havia uma lagoa aí que não secava com o tempo, era um buraquinho aí na zona do Kikolo, e a população acreditava que aquela água não secava porque havia aí sereia. E ninguém se atrevia a poder fazer uma construção naquele local. E hoje, por exemplo, com os chineses que chegaram naquela mesma localidade e efetuaram uma investigação, deram conta que na realidade aquilo se tratava de um lençol de água. E foram buscar o conhecimento, nesse caso da área da construção civil, para poder comatar aquela situação. E hoje nós temos lá, por exemplo, um shopping do Kikolo, acho que você conhece, o shopping, acho que é a cidade da China do Kikolo, não sei qual é o nome referente a essa zona exatamente. Então, vemos aqui o benefício que a ciência traz para a explicação dos fenômenos, dos factos e vários problemas que a Quer dizer, consenso comum não se chegaria à conclusão. Não se chegaria à conclusão. Né? Aliás, consenso comum, nós temos aqui, acarretamos a problematização, nesse caso, corremos risco, né, de poder sofrer alguma catástrofe ou problematização. Mas agora, em que medida a transformação digital está remodelando indústrias da forma conforme vivemos? A medida, nós falamos aqui, a medida nesse caso que há possibilidades, nesse caso, nos avanços, nesses campos que eu já me referi, no campo da saúde e alimentação, e nessa medida. Nós podemos aqui hoje, exemplificando com... Será que com o aumento da tecnologia nós podemos beneficiar de uma boa alimentação? Há melhor detenção de, se calhar, de bactérias que podem infectar os seres humanos e tudo mais? Em questões de saúde, há mais questões de precisão em termos de resultados? Há mais questões de precisão, mais explicações dos fenômenos e dos factos inerentes à produção desses mesmos alimentos ou tecnologia no campo da saúde. Mas quais seriam as preocupações relacionadas à inclusão digital e o acesso equitativo da tecnologia? Os desafios que nós temos que enfrentar, essencialmente, passa por educar a população a fazer o uso das tecnologias. Essencialmente, vamos olhando um pouquinho aqui para Angola, né, para o nosso país, essencialmente. Nós vemos que aqui a população ainda carece de educação digital. Claro. Basta nós olhar aqui exemplo prático nos ATM. Vemos a enchente enorme. Por exemplo, há dias atrás, nesse caso, fui a um ATM para poder fazer um levantamento de alguns valores. E no momento chegou um senhor com 2 smartphones, para poder fazer, para efetuar, nesse caso, transferência de valores para um outro indivíduo. Mas o que me admirou é que ele, com 2 smartphones na mão, ainda faz o uso, nesse caso, o elemento, nesse caso, os dados do indivíduo na qual ele precisava transferir os valores, estavam em um papel. Ele tinha 2 smartphones, podia muito bem fazer o uso da internet banco, de qualquer aplicativo, de qualquer banco. Ou podia também digitar o IBAN, não é? Na mensagem. Na mensagem também. Então, nós vemos aqui um caso específico da falta de educação digital da população. Então, cada vez mais nós temos que disseminar esse conhecimento, cada vez mais nós temos que propagar esse conhecimento para a população, para poder fazer o uso correto e poder beneficiar das tecnologias e do produto da ciência. Mas qual seria a importância da colaboração internacional em pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico? Porque cada país, não é? Eles têm pesquisado mais e mais e têm criado tecnologias que são usadas de forma interna. Como é que existe essa colaboração entre um país partilhar sua tecnologia com outro país para que ambos estejam uniformes? Existem plataformas colaborativas na qual os investigadores científicos vão se comunicando um ao outro. Nós temos várias plataformas internacionais. Nós podemos aqui, por exemplo, dar o exemplo da revista internacional, que é o Elsevier para a pesquisa científica. Temos, por exemplo, o OCID, que acaba por identificar o número de qualquer investigador de qualquer país. Então, existem várias plataformas, existem vários sistemas
que permite o intercâmbio de conhecimento entre os investigadores científicos. Então, basta os estudantes, basta a população ter conhecimento dessa ferramenta, porque com essa mesma ferramenta nós podemos encontrar lá as produções científicas. Os produtos científicos estão todos lá, estão todos postos. Todo o conhecimento que é investigado estão nessa plataforma. Então, basta nós, nesse caso, os professores e disseminadores da ciência, cada vez mais disseminamos essas plataformas para que a população tenha acesso a esse conhecimento livre e poder beneficiar dos mesmos. Mas como é que a cooperação global pode abordar desafios globais por meio da ciência? Como pode abordar os desafios sociais por meio da ciência? Por meio do intercâmbio. Ou seja, um fenômeno, uma problematização em si pode estar a passar, por exemplo, em Angola, mas com essa colaboração e com a experiência que os outros têm nesse intercâmbio que vão tendo, podem fornecer soluções rápidas e eficientes para contornar qualquer problematização que você estiver enfrentando em qualquer sociedade. Nós temos exemplo prático do Covid-19 mesmo. Podemos buscar mais uma vez aqui o exemplo prático do Covid-19. Essa doença desenvolveu-se na China, mas as soluções não vieram só da China. Nós vimos soluções de vacinas no Brasil, vimos soluções de vacina na Coreia, vimos soluções de vacina nos Estados Unidos. Então, graças a sua tecnologia para poder desenvolver. Graças a esse intercâmbio que existe entre investigadores científicos em poder saber quais problematizações estão passando, nesse caso, a nível mundial. Então, basta ter acesso às informações, basta nós, nesse caso, cada vez mais colaboramos e trocamos as ideias com os parceiros internacionais. Mas como é que nós poderíamos abordar a lacuna da inclusão digital e garantir que todos tenham acesso nos benefícios da tecnologia? Porque infelizmente nem todos usam a mesma tecnologia. As universidades aqui em particular têm este processo. Há universidades que têm laboratórios, mas não é apetrechados em relação às outras instituições. Que exatamente vamos falar aqui da boa vontade política em poder ver cada vez mais o avanço, né, da produção e da disseminação do conhecimento científico, né? Infelizmente não há boa vontade política no investimento na área das ciências, e isso vai afetando essa inclusão digital. Então, porque para nós falar de inclusão digital, nós temos que partir da base, temos que falar da educação primária, educação básica, do acesso ao ensino. Nós ainda temos problemas de base, nós temos áreas em que as crianças não têm acesso à escola, não têm acesso a livros ou, nesse caso, materiais didáticos, ainda carece de lapiseira, caderno, entre outros. Enquanto nós tivermos a abordar essa situação micro, não podemos falar da situação macro, que é a inclusão digital. Nós temos primeiro que combater a educação, o analfabetismo que existe a nível do nosso país. Então não podemos falar, sem antes nós passarmos as habilidades de saber ler, o saber escrever na população, não podemos falar de educação digital. Então primeiro nós temos que combater na base, nesse caso, na construção de mais escolas, na disseminação, na capacitação dos professores, na disseminação, nesse caso, do conhecimento a nível da tecnologia. Mas Só depois aí que nós temos que falar da educação digital, nesse caso, informando nos nossos estudantes e nas crianças do uso correto das tecnologias. Mas existem programas eficazes para comunicar a inclusão digital nas comunidades? Existem e as empresas e pessoas individuais vão fazendo algum esforço nesta área. Aliás, também o governo também existe vários sistemas que vão poder fazer algum esforço para poder combater essa situação. Nós podemos buscar um exemplo prático da Unitel com seu aplicativo, o Unitel Money. Através de várias campanhas publicitárias, ele tem passado informação do uso correto dessa tecnologia. Para cada vez mais as pessoas saem da vida orgânica, né? Fazer o uso do dinheiro físico e passar mais para o dinheiro eletrônico e digital, fazendo uso do Unitel Money. Mas então, há várias questões aqui. Sim. Mas as questões de desigualdade
socioeconômica podem agravar, não é? Ou podem ser agravadas por disparidades tecnológicas. Não é? Há pessoas que têm maior pote financeiro em relação aos outros e estes, por sua vez, têm maior benefício em relação a conhecimentos de tecnologia, porque as pessoas que estão lá nos campos Exatamente. não, é, Aqui, não conseguem muitas das vezes beneficiar-se disso e exatamente, saber como é que vão usar essa informação. Exatamente. Nós podemos começar aqui no acesso à internet. É uma questão que vai criando essas desigualdades na sociedade. Para além do preço do mesmo dispositivo, por exemplo, que é um smartphone. Um smartphone básico, quanto é que está custando no mercado? Um telefone Depende básico. do modelo. Né? Depende do modelo, mas normalmente começamos com preço a partir de 20 mil para cima. Não, 20 mil já estamos a falar de uma tecnologia muito avançada, ou seja, de uma tecnologia já bem antiga. Então, eu acho que as tecnologias mais recentes então, ainda um pouquinho se nós queremos aqui realmente proporcionar a inclusão digital na população, temos que olhar para todos esses fatores. Para além da educação básica, nós temos que formar na construção da escola e disseminação do conhecimento em si, nós temos que olhar também para esse setor. Nesse caso, o governo tem que cada vez mais sentar com as empresas, com os órgãos, com os empresários em si, para poder ter ideias benéficas que vão contribuindo mesmo para as instituições universitárias não têm criado muitos programas ou palestras sobre inclusão digital. Há quem está na universidade sequer nem sabe usar nenhuma tecnologia. Exatamente. Nós não podemos falar que as universidades não têm feito isso. As universidades já têm feito o seu papel. Pelo menos naquilo que é a divulgação do conhecimento, eles têm feito. Há várias palestras decorrendo na universidade, há vários programas que grupos individuais e núcleos vão promovendo na sociedade. Existem muitos licenciados de papel que somente sabem usar uma máquina no papel. Exatamente. Mas quando tu levas ele na prática para usar a máquina em particular, saber regular ou calibrar alguma coisa, ele não sabe, não tem informações sobre isso. Essa dificuldade resulta exatamente na estruturação. Depende também do docente em si, da instituição. Exatamente, a capacitação do docente, mas também na própria infraestrutura que a universidade possui. Nós temos uma carência de laboratório na universidade. E com essa problematização vamos ter esse problema cada vez mais na sociedade. E se calhar universidades que têm os materiais, mas os docentes, por sua vez, não têm aquela capacidade para poder lá estar. De poder transmitir esse conhecimento para os estudantes. Temos vários problemas desses, né? Então é aqui uma questão relevante e por si só, até o docente pode saber fazer o uso correto da máquina, mas também a forma, a didática de como ele vai transmitir esse conhecimento é uma outra. Há que permitir uma liberdade de pensamento também e aceitar que a tecnologia ao longo do tempo vai se alterando e tu também precisas renovar o teu conhecimento. Nesse caso, o conhecimento em si, não só as tecnologias, mas o conhecimento em si vai cada vez evoluindo. Então nós temos que nos adaptar a essa mudança. Aliás, eu faço lembrar aqui a frase de Charles Darwin, que dizia que não são os homens mais fortes que sobrevivem, mas sim os mais aptos a mudanças. Então, a população deve acompanhar essa mudança, tanto a nível tecnológico, tanto a nível de conhecimento, e cada vez mais atualizando, que é para não se perdendo na sociedade. Mas agora, quais são as estratégias que achas que podem, mitigar essas desigualdades no acesso à tecnologia? É como eu disse, né? Aqui o esforço não vai só partir do governo, vai partir da própria sociedade em si. As universidades devem cumprir o seu papel. Por exemplo, as universidades, para além do ensino, ele tem uma responsabilidade social, que é a extensão. Ou seja, as universidades devem criar o programa de extensão. O programa de extensão essencialmente consiste na criação de cursos, na criação de programas que vão dar soluções a vários problemas reais que a população tem enfrentado no dia a dia. Então, nós podemos dar aqui exemplo prático da sociedade. O governo em si também deve promover campanhas, deve promover programas que vão cada vez mais divulgando conhecimento, divulgando tecnologias. As empresas também têm essa responsabilidade social. Então, é um trabalho de todos. Todos têm essa responsabilidade de cada vez mais disseminar e fazer o conhecimento da ciência e da tecnologia
para termos uma sociedade com qualidade de vida melhor. E assim nós podemos aumentar mais conhecimento e com isso a sociedade fica com mais meios para utilizar e beneficiar da ciência. Exatamente. Temos que aumentar o número de livros e de pessoas capacitadas para poderem passar aquela informação. Exato. Livros e plataformas que permitem o acesso livre a esse mesmo livro, a esses mesmos artigos. Temos que levar a internet para todos. A internet, né? Para todos. Né? Então, por isso que eu disse que problemas que nós temos aqui, às vezes, é mesmo de base. São problemas básicos que nós temos que enfrentar primariamente. Na educação, o acesso, por exemplo, ao conhecimento primário que eu estava falando. Saber ler, saber escrever é importante. Porque não adianta eu levar um livro ou levar uma tecnologia a uma sociedade em que tenha a população toda analfabeta, nem sabe ler, nem sabe escrever. Então, como é que ele vai fazer uso do telemóvel? Como é que ele vai fazer uso desse livro? Quem simplesmente sabe interpretar, sabe ver, usar exatamente. Até sabe ler, mas não sabe interpretar um determinado texto. Então, nós temos que ver aqui essa problematização toda para poder trazer e falar de inclusão digital, falar do desenvolvimento social. Mas agora, em termos de palavras finais, o que é que tu gostarias de deixar para todos aqueles que realmente vão acompanhando esse episódio ao longo do tempo? Exatamente. Aqui uma palavra especial que eu vou deixar para a população é para cada vez mais ir buscando o conhecimento. A busca do conhecimento deve ser incessante, né? Ou seja, não deve parar. Cada vez mais individualmente, cada um deve sempre procurar o conhecimento, se atualizando com a nova tecnologia para poder desfrutar dos benefícios das mesmas, né? Uau, hoje foi um episódio bastante interessante. Vocês podem obter aí informações de como é que a tecnologia tem sido importante para a nossa sociedade. Aprendemos conceitos bastante importantes daquilo que nós devemos usar ao longo do tempo, mas conforme o nosso professor disse, que o saber ler e ter uma educação também influencia muito na interpretação de como é que nós vamos lidar com isto ao longo do tempo. Então este é um episódio super interessante. Se tu gostaste, deixa o teu like, subscreve o nosso canal, não só cá no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Vá para lá, subscreva aqui no YouTube, vá para lá também em qualquer plataforma de áudio que seja mais acessível em relação a ti. Subscreva lá também, deixa o comentário não só no YouTube, mas sim também na plataforma de áudio. Se queres nos ver a crescer, deixa a tua doação, faça a doação mediante as tuas condições principais, ok? Não faça doação de um valor que tu achas que não é suficiente para ti e doe para nós ao longo do tempo. Se queres participar do nosso clube de assinaturas ao longo do tempo, daqui a um certo período, não é? Até nós atingimos algumas metas, venha cá e deixa a tua sugestão, para além de deixar os teus comentários e o teu like, partilhe com os teus familiares e não esqueça de aderir aos serviços das empresas que têm dado todo o feedback, que é a Elenio Pay, a Cofre Cash e a Bri Acessórios. A Elenio Pay é uma empresa de streaming que permite com que vocês tenham acesso a Netflix, ok? Pagamentos online no exterior ou compras de serviços que vocês bem pretendem, e a Cofre Cash faz também os mesmos serviços de forma idêntica. Já a Bri Acessórios é uma empresa de produção de fios personalizados para ti que queres oferecer um acessório a um familiar teu, um amigo, namorado. Está a chegar a época dos namorados, que tal tu compras algum acessório para tu ofereceres ao teu mais chegado? E não só, também o dia dos pais está aí a chegar, dia das mães, então o mês da mulher está aí a chegar e nós temos episódios super importantes ao longo do ano. Então vou dar um até já e muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Estamos abertos para cada vez mais vir aqui para poder disseminar o conhecimento, né? Em prol do desenvolvimento da própria sociedade. Nós vamos pedir que o professor esteja mais vezes aqui para poder abordar sobre conhecimento. Foi uma conversa super tranquila, em que eu agreguei coisas, não é? Embora que foi um pouquinho curto, não é? E numa próxima ocasião teremos aí 2, 3 ou 4 horas para abordar, então, né? Nós estamos sempre abertos para poder vir aqui e poder divulgar o conhecimento para a população. Ok, muito obrigado e vou agradecer a todo o pessoal que tem dado todo o apoio ao nosso podcast ao longo do tempo e até já e assistam mais episódios. Tell me,